Olá pessoal, estamos aqui, né? Estamos retornando, né? É isso aí. Algumas semaninhas de férias forçadas. Olá, exatamente pessoal. 2 semanas, né? Estamos agora na terceira semana. Gostaríamos de agradecer a vocês pela paciência e principalmente pelas orações, né? Porque foram muitas dificuldades até aqui que não permitiram que nós gravássemos antes. Nesse momento nós estamos ainda em dificuldades, problemas particulares, mas Deus está conosco e é Ele que está nos dando força para estarmos aqui continuando esse trabalho dele. Pois é. E o nosso trimestre tem como tema Crescendo em Cristo, né? Então vamos... Acaba muito bonita essa. Vamos relembrar, né, o que é crescer em Jesus, entender o sentido disso. E a lição dessa semana, eu começo dizendo para vocês o seguinte, que para mim ela é já de cara, para mim me chamou muita atenção, porque eu gosto muito de filosofia, a matéria de filosofia eu gosto muito. E ela parece ser filosofia pura. Ela tem como título Homem, Criatura de Deus. Homem, Obra de Deus. Humanos, Obra de Deus. O verso para memorizar está em Salmo 100, versículo 3. Né? Isso, saber que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos. E tem como plano principal dessa semana restaurar, fazer com que Deus restaure a sua imagem em nós. Por que tudo isso? Porque as pessoas vivem perguntando quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, quem eu sou. Perguntas filosóficas, né? A filosofia surgiu dessas perguntas. Mas sabe, tem uma parte aqui da lição muito interessante que eu não vou nem tentar falar com minhas palavras, porque pode ser que eu não consiga ter o brilho que está escrito aqui. Essa é a razão pela qual existe, por causa dessas perguntas, é a razão pela qual existe uma ligação inseparável entre a questão da nossa identidade e a doutrina da criação. Nenhuma outra doutrina bíblica é tão central à nossa compreensão da humanidade quanto a criação, porque ela focaliza a nossa origem, não apenas o nosso começo. Princípio pode se referir apenas ao fato de passar a existir, mas a origem atribui a ideia do propósito para o fato de existir. Ou seja... Filosofia pura. é por isso que é até melhor ler, né? Então, a lição dessa semana justamente vai falar sobre o propósito pelo qual nós somos criados. Não a criação em si, mas ela vai um pouquinho além, vai no propósito pelo qual Deus criou a mim, no propósito pelo qual Deus criou você e Deus criou o Carlos. É isso aí. Nesse domingo, 14 de outubro, nós temos por título De Qual Mercado Você Foi Comprado. Na cultura africana, os adultos costumam não revelar algumas respostas para as crianças, porque algumas coisas são inconvenientes para a idade deles já ficarem sabendo, seria algo muito precipitado que eles já soubessem. Então quando as crianças vêm fazer-lhes alguma pergunta, eles silenciam, ou até dizem para aguardar o momento certo, ou muitas vezes eles dão uma resposta errada, que é a pior parte, né? Aqui na lição traz uma breve historinha que eu vou ler a vocês. Certo dia uma criança curiosa perguntou: mãe, de onde eu vim? Eu comprei você no mercado, disse a mãe. Parece que o vendedor não me amava. O menino pensou consigo mesmo. Ele hesitou, mas perguntou: mãe, você também vai me vender? Não, respondeu a mãe com um sorriso confortador. Por que não? Continuou o garoto. Porque você é meu, eu o amo. Mas o que acontece com as crianças que são vendidas para pessoas ruins que não as amam? Perguntou o menino curioso. Elas comem as crianças? Então, obviamente, aí nós vemos que a mãe deu uma resposta errada para a criança, ou seja, disse que a comprou em um mercado. Obviamente que Deus não nos ensina a mentir, como é um dos mandamentos, né? Como está lá em Êxodo 20:16. Mas o mundo tem o hábito de nos responder de forma falsa. Por exemplo, ao nos perguntarmos de onde eu vim, no momento que você pergunta de onde eu vim, com certeza um professor darwinista vai vir de lá para cá, lhe trazendo as teorias da evolução. Um pastor vai pegar a Bíblia. Então nós estamos cercados de teorias. Então cabe a nós sabermos diferenciar o que realmente é verdade e o que é mentira. Tá em nós. E nós queremos te lembrar que hoje não é a lição de domingo, tá? Só tá apresentando o que vai ter durante a semana toda. A gente não vai dar resposta nenhuma hoje, nem a lição. Sempre nós seres humanos sempre estamos pesquisando e nos perguntando e buscando respostas, porque muitas vezes as respostas que nós recebemos não nos convencem. Nós queremos sempre
algo mais, né? E nós sabemos que Deus é o único que pode satisfazer essa necessidade ardente nossa de ter as respostas, de saber todas as coisas. Deus criou o homem à sua imagem, mas nós, infelizmente, caímos por causa do pecado, entramos em desobediências e acabamos nos deparando no sofrimento e no caos por causa desse pecado. Mas Deus, né, com seu infinito amor, enviou Jesus Cristo, o qual morreu por nós e nos comprou, né, do mercado do pecado, do mercado do sofrimento, e nos trouxe novamente para a sua família, uma família de onde nós não seremos jamais vendidos, nós não teremos jamais esse problema de sofrer por essa venda. Mas cabe a nós hoje decidir o seguinte: será que nós temos escolhido fazer parte dessa família? Deus nos comprou, mas nós temos o livre-arbítrio de decidir se nós queremos ou não fazer parte dessa família. Então, durante essa semana, nós estaremos conhecendo melhor sobre ser a imagem de Deus, conhecendo melhor sobre ser da família de Deus e conhecendo melhor sobre esse Deus maravilhoso que enviou Jesus Cristo para morrer por nós, né? Tem um outro fator que é técnico, mas é muito interessante, que você já pode usar para responder as pessoas que falam sobre a evolução. Olha só, a evolução ela se contradiz nela mesma, porque ela diz que nós somos obras do acaso, que nós somos um acidente, e que cada ser humano tem que procurar com isso o seu próprio motivo para viver. Como assim? Vê se você consegue entender. Peraí, se eu sou um acidente, como é que eu mesmo vou criar um motivo em mim para que eu possa existir? Ou como é que eu mesmo vou criar um motivo para que eu venha a viver? Você já viu o velho ditado que diz assim: acidente não se explica? Então, se não se explica é porque ele não tem lógica. E se ele não tem lógica, ele não tem motivo. Não teve motivo para acontecer, nenhum motivo que justifique os fins. Então, é justamente esse contexto que a lição quer deixar muito clara hoje, nessa parte de domingo, que foi Deus que criou o ser humano. E tem alguns textos aqui que é interessante que você leia: Gênesis 1, 27, Judas, o livro de Judas, versículo 14, Romanos 5, de 12 a 21, e 1 Coríntios 15, de 20 a 22. Todos esses textos, eles deixam claro, sabe, uma coisa muito simples: Adão existiu. Adão foi um homem real, ele não foi um mito. Que muitas pessoas dizem assim: Adão, tudo bem. As pessoas acham que ele existiu para poder terem como base o primeiro ser humano, mas ele é só um mito. Não, ele foi real, Deus o criou com as suas mãos. E dele foi sendo criada toda a humanidade, ele como sendo o nosso primeiro exemplo. Então, nessa semana, é isso que nós vamos ver. Que propósito? Por qual propósito? Por que Deus nos criou? Que Ele criou, a gente sabe, é certo, mas tem um porquê, tem uma lógica. É isso aí, pessoal. Até amanhã.